Boa noite, dia de operações aqui no Rio. Polícia Federal prende 6 pessoas em mais um desdobramento da Lava Jato, que apura fraudes em contratos e pagamento de propina envolvendo a eletronuclear. E o Ministério Público e a Polícia Civil também levam para a prisão mais 5 pessoas por fraudes na saúde aqui do Rio, em operação contra a organização social que gere hospitais e UPAs da rede estadual. E a Polícia Civil investiga a morte de um menino de 11 anos baleado no portão de casa no Complexo da Maré. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal do Rio, que volta em 1 minuto, e eu te espero, hein? Seis pessoas foram presas em mais um desdobramento da Lava Jato aqui no Rio. A ação de hoje apura fraudes em contratos e também pagamentos de propina envolvendo a eletronuclear. O advogado Álvaro Monteiro da Silva Lopes foi preso em casa em Ipanema, na zona sul do Rio. Além dele, outros 3 empresários também foram presos no Rio. Já em São Paulo, a polícia prendeu Ana Cristina Toniolo, filha de Otton Pinheiro, ex-presidente da eletronuclear. Mas os principais alvos da operação, Silas Rondô, ministro de Minas e Energia durante o governo Lula, e o ex-deputado federal Aníbal Ferreira Gomes, não foram encontrados. Eles ficaram de se apresentar na sede da Superintendência da PF no Distrito Federal. Os contratos fraudulentos e o pagamento de propina na eletronuclear foram investigados em outras ações da Lava Jato. No ano passado, o ex-presidente Michel Temer e o ex-governador do Rio, Moreira Franco, chegaram a ser presos e são réus por envolvimento no esquema de desvio de verbas da estatal. As investigações desta operação tiveram como base as delações premiadas de 2 lobistas ligados ao MDB, que foram presos em 2017 em mais uma fase da Operação Lava Jato, que são Jorge Luz e Bruno Luz, condenados pelo crime de corrupção. As delações apontaram pagamento indevido em pelo menos 6 contratos firmados com a eletronuclear. Segundo as investigações, após assumir a presidência da estatal, Otton Pinheiro passou a exigir propina para fechar novos contratos e também manter os pagamentos em aberto. Os valores eram desviados através da subcontratação fictícia de empresas de serviços e também offshores sediadas no Canadá, França e Dinamarca. O MPF já solicitou a cooperação internacional com esses países. Em nota, a defesa de Otton Pinheiro afirmou que a prisão de Ana Cristina Toniolo se revela uma insistente ofensa à justiça e disse ainda que irá entrar com pedido de habeas corpus. Operação também do Ministério Público do Rio. 5 pessoas foram presas por fraudes aqui na saúde do Rio e 2 empresários seguem foragidos. A Operação Pagão contra operadores da Lagos Rio, organização social que gere hospitais e UPAs da rede estadual, além de um hospital de campanha em Goiás, começou bem cedo. O ex-dirigente e atual fornecedor da OS, Sildinei Gomes Costa, foi preso em casa em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. O diretor-presidente do Instituto, José Marcos Antunes Andrade, o cunhado dele, Juraci Batista, operador da organização, e Fábio Souza, filho de Juraci, também foram detidos. Todos os envolvidos foram denunciados por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. De acordo com a investigação, pelo menos 9 milhões de reais foram desviados da saúde do Rio em contratos com fornecedores. De 2012 a 2019, o Instituto Lagos Rio recebeu mais de 650 milhões de reais do governo. A investigação apontou que a OS não estava apta para participar da licitação do Estado e forjou atestados técnicos para conseguir concorrer. A denúncia aponta que eles lucravam superfaturando contratos de prestação de serviço. Essas aquisições eram feitas pela própria OS, que depois apresentava o custo ao Estado, que posteriormente repassava a verba necessária muito acima dos valores de mercado. Hoje, o ex-secretário estadual de Saúde, Fernando Ferri, que pediu demissão do cargo no início da semana, prestou depoimento à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Rio e citou os problemas enfrentados na pasta. Num ambiente onde eu não conheço ninguém, onde a estrutura administrativa está muito ruim, onde eu entrei em contato com o Ministério Público falou que isso era decisões do secretário. Qualquer decisão que eu tomasse, ela, se não fosse de um grande colegiado, essa decisão ela recairia sobre o meu CPF. Eu passaria o resto da minha vida respondendo
por coisas que eu não dei causa. E um menino de 11 anos morreu depois de ser baleado no portão de casa no Complexo da Maré. A Delegacia de Homicídios da capital investiga esse caso. O caso aconteceu hoje por volta das 2 horas da manhã no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Segundo familiares, Cauã Vitor da Silva, de 11 anos, estava fechando o portão de casa quando foi baleado na cabeça por outro menor de idade, de 12 anos, que teria disparado acidentalmente enquanto manuseava a arma. O menor, acusado de efetuar o disparo acidental, teria sido aliciado recentemente pelo tráfico. É importante salientar também que a liderança do tráfico daquela comunidade será indiciada por esse crime. A Delegacia de Homicídios da capital vai investigar o caso. Uma tia de Cauã já foi ouvida pela polícia. Os policiais não puderam fazer perícia no local do crime. Isso porque as operações policiais em favelas do Rio de Janeiro estão proibidas durante a pandemia por decisões judiciais. Não foi possível realizar a perícia de local de crime na manhã de hoje por conta da necessidade de utilização de blindados e helicópteros. E nós sabemos que nós temos decisões judiciais que impedem a utilização desses equipamentos. E a gente fala agora sobre o processo das rachadinhas. É que a Justiça do Rio determinou que o caso deve sair da primeira instância e ir para o órgão especial do TJ. A decisão acatou, assim, parte de um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do senador Flávio Bolsonaro. Os advogados haviam solicitado ainda a anulação das ações do juiz Flávio Itabaiana, que autorizou a ação que prendeu Fabrício Queiroz na semana passada. Mas os desembargadores da Terceira Câmara Criminal decidiram manter as decisões tomadas até o momento. E, dessa forma, o ex-assessor vai continuar preso em Bangu 8. O intervalo está chegando, mas fica aí que a gente já volta, hein? E o estado já soma 105.897 casos de coronavírus e 9.450 mortes, sendo 155 só nas últimas 24 horas. E a gente fala agora ao vivo com a repórter Marcele Setúbal, que traz informações para a gente. Oi, Marcele, boa noite para você. Eu queria saber se já existe data para a reabertura do comércio de rua aqui na capital. Oi, Yasmin, boa noite para você e para todo mundo que nos assiste. Bom, tem sim, a previsão é de que no dia 1º de julho o comércio de rua seja reaberto aqui na capital fluminense, importante ressaltar. Isso faz parte do plano de flexibilização do isolamento social da prefeitura e já é a terceira fase. E nesta terceira fase englobam aí não só as lojas de ruas aqui no Rio de Janeiro, mas também os bares e restaurantes, por exemplo, todos eles com restrição na circulação de pessoas dentro desses estabelecimentos. Mas essa notícia não agradou muito os especialistas, que ressaltam que o número de casos, como você mencionou agora há pouco, continua crescendo aqui na capital fluminense. Só nas últimas 24 horas foram 862 casos confirmados, Yasmin. Marcele, agora uma última pergunta, é que com a volta, com a reabertura desse comércio, consequentemente aumenta aí a movimentação de pessoas, principalmente nos transportes. Queria saber se já saíram os detalhes, das regras para esses passageiros aí que andam, de pé nesses transportes. Sim, Yasmin, a prefeitura anunciou que os passageiros vão poder circular de pé nesses ônibus. Na verdade, os ônibus vão poder circular com os passageiros de pé. Só que existe uma limitação no número de pessoas dentro desses ônibus em pé. Inclusive, a prefeitura anunciou que vão ser 2 passageiros por metro quadrado. Esse é o determinado pela prefeitura, que vai fiscalizar tanto os consórcios das linhas municipais quanto o consórcio BRT. Yasmin. Obrigada pelas informações, Marcele. E a Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, entrou com uma liminar na Justiça para pedir a reabertura do comércio. Nesta quarta-feira, o Judiciário, em uma nova decisão, manteve a suspensão da flexibilização do isolamento social na cidade, obrigando o município a apresentar um estudo técnico e também um plano de retomada gradual das atividades. A determinação atende a uma ação da Defensoria Pública do Estado junto com o Ministério Público. E o prefeito Washington Reis pode ter que pagar uma multa individual de R$30 mil se descumprir essa decisão.
E hoje, uma tentativa de assalto no centro do Rio terminou com 2 vítimas de balas perdidas. O alvo dos bandidos foi o ocupante deste carro, que ficou com marcas de tiros e com o vidro quebrado. O caso aconteceu na rua Professor Fioravanto de Piero, por volta das 9 horas da manhã, e deixou Vanderlei Costa, de 62 anos, e Nivaldo Oliveira, de 45, feridos. As vítimas são 2 funcionários desta obra, aqui no prédio da Defensoria Pública, no centro da cidade. Segundo as testemunhas, os bandidos atiraram ao confundir vigilantes com policiais militares. Bandidos tentaram assaltar o carro do engenheiro da obra. Isso que eles tentaram assaltar o carro do engenheiro da obra, vem entrando um Kia. Isso que esse Kia vem entrando, eles atiraram contra esse Kia, pensando que poderia ser algum bandido, algum polícia, né, algum segurança, e acabou acertando o mestre da obra e o rapaz que estava trabalhando na calçada, no calçamento com pedra portuguesa. Nisso, o carro também que foi alvejado, não sei nem se atingiu o para-brisa, mas deve ter atingido, acabou batendo no prédio do novo hotel aqui na rua. Os funcionários foram encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar e passaram por cirurgia. Já são 63 pessoas vítimas de balas perdidas este ano no Rio, segundo o levantamento da rádio Band News FM. Testemunhas foram encaminhadas para prestar depoimento na delegacia da região. Policiais militares realizaram buscas, mas ninguém foi preso. E a pandemia do coronavírus mudou muito a situação de pessoas em situação de rua. Nicole Tim. Uma realidade dura de uma população que vive às margens e que, em plena pandemia, viu a situação piorar. A necessidade de se proteger foi tanta que até quem antes resistia ao acolhimento da prefeitura acabou cedendo e buscou ajuda. Eram pessoas que algumas delas já tinham cadastro na abordagem, mas nunca tinham aceitado acolhimento. E aí a gente percebeu que esse público aceitou o acolhimento com mais facilidade. Desde o início de março, a Prefeitura já fez mais de 29 mil atendimentos à população em situação de rua e mais de 6.500 acolhimentos. Segundo estimativas, Copacabana é um dos bairros com mais pessoas vivendo nas ruas durante a pandemia. Por ser um bairro residencial, o acesso à alimentação se torna mais fácil. Além disso, também foi percebido um novo perfil nesse período, de gente que perdeu tudo com a pandemia e acabou parando nas ruas. Ao todo, a capital fluminense tem 37 abrigos entre conveniados e próprios da prefeitura. E a ideia é de que eles continuem disponíveis após a pandemia. O único que tem previsão de ser desmontado é o do Sambódromo, por onde já passaram mais de 900 pessoas. Nós estamos trabalhando para deixar um legado na cidade do Rio de Janeiro, que são os CPAs, Centro Provisório de Acolhimento. Provisório porque as pessoas irão retomar suas vidas. Todos que ali entrarem, elas terão suas vidas novamente inseridas na sociedade. E agora uma rápida pausa e a gente volta já. Imagine só ir ao dentista e ter que se vestir com sacos de lixo ao invés de equipamentos de proteção. Pois é, inacreditável, mas foi isso que aconteceu ontem com uma paciente em Duque de Caxias. Olha só. Não é uma fantasia mal feita, foi deste jeito, com sacos de lixo, que a esteticista Cristiane Boneta passou por uma cirurgia em uma clínica odontológica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eu peguei o saco nas mãos, fiquei analisando aquela situação e procurando também os braços do saco, não tinha, ela falou assim, não tem braço, é só a cabeça. Eu encaixei a cabeça. Quando eu encaixei aquele saco no meu corpo, a lágrima ela desceu na mesma proporção que eu vesti aquele saco de lixo. Segundo Cristiane, a mesma mulher disse que o cabelo afro da esteticista era muito grande e a touca não caberia. Por isso, sugeriu que ela também enrolasse o saco na cabeça. Cristiane gravou a conversa com o dentista. Porque se bate uma fiscalização aqui, eu só vou tomar uma multa também. Porque saco de lixo não é EPI correto para um paciente colocar. Eu me senti discriminada, negligenciada, tá? E foi realmente a falta de cuidado dele. Especialistas afirmam que sacos plásticos não são materiais indicados para proteger uma pessoa contra qualquer infecção. E o coronavírus é uma delas.
O Conselho Regional de Odontologia do Rio abriu um procedimento para avaliar a ética do profissional. Nós iremos editar, com certeza, uma penalidade para ele dentro que pode ser desde uma advertência até a cassação da sua carteira. E após reabrir o comércio, Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, começa a estudar a retomada das atividades turísticas na cidade. E quem traz os detalhes é a Juliana Neves. Yasmin, a Prefeitura de Angra se reuniu com representantes do setor de turismo para começar a discutir e a traçar uma estratégia que permita a retomada das atividades turísticas na cidade. Acontece que hoje, Angra dos Reis é a cidade de todo o interior do estado do Rio que mais registra casos de coronavírus. E por isso mesmo, a proposta inicial apresentada pelos empresários do setor de retomar as atividades já a partir do dia 1º de julho foi rejeitada, rediscutida e agora eles já trabalham com a data prevista de 15 de agosto. Vai depender dos nossos números, né? De como a evolução da doença vai se comportar. Mas a expectativa é que dia 15 de agosto a gente possa voltar com a atividade turística se tudo correr bem. O turismo é a principal atividade econômica de Angra dos Reis. E algumas localidades, como a Ilha Grande, vivem exclusivamente dessa atividade de receber turistas e visitantes durante o ano todo. A atividade turística está parada, suspensa na cidade desde março. Yasmin. E a gente faz uma pausa, mas fica aí que eu volto em 3 minutinhos, é rápido. E moradores flagraram vergalhões e restos de obra na praia de São Conrado, na zona sul do Rio, o que traz risco para quem passa por ali. Os frequentadores denunciam que uma obra foi feita numa galeria de águas pluviais há 6 anos e que, com o passar do tempo, o mar destruiu a construção. Em nota, a Rio Águas informou que esses vergalhões podem ter sido desenterrados com as últimas ressacas. Hora da previsão do tempo com a Desirê Brant, da Somar Meteorologia. Olá, Yasmin, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Já temos uma frente fria na região sul do Brasil. O sistema já provoca temporais e já está bem pertinho da região sudeste. É isso mesmo. Vem aí uma frente fria e que deve mudar o tempo no Rio de Janeiro bem no fim de semana. Amanhã, a sexta, ainda vai ser um dia com sol, mas entre o sábado e o domingo vai chover e a temperatura vai diminuir, especialmente no domingo. Agora vamos às temperaturas. A capital fluminense terá uma sexta-feira ainda com tempo firme, sol entre nuvens e máxima de 28 graus. No sábado, a temperatura ainda vai chegar aos 29 graus. Agora, no domingo, o tempo muda mesmo. Vai chover e vai esfriar. A máxima do domingo não passa dos 23 graus. O Jornal do Rio termina aqui e a gente se vê amanhã, hein? Até lá!